Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Estamos na celebração da Páscoa. O Evangelho de hoje apresenta uma cena magistral. Jesus ressuscitado com os discípulos no caminho de Emaús. Nós esperávamos, disseram os 2 discípulos de Emaús, diante da morte de Jesus. Convido você a refletir acerca desta passagem do Evangelho de Lucas. Tracemos sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras estão cheias de esperança, mas de uma esperança perdida, de decepção dos discípulos de Emaús em relação a Jesus. É fácil entendermos a decepção desses homens. Em toda a vida humana, alguma vez ou várias vezes aconteceu e acontecerá uma grande esperança perdida, uma morte cruel, um fracasso humilhante, uma preocupação, uma questão não solucionada ou não solucionável, um pecado que faz sofrer, uma imprudência que causa uma fatalidade, uma doença incurável, uma traição atrás da outra no casamento, um alcoolismo, uma decepção com o filho, as drogas, as loucuras. Quantas coisas parece que querem nos destruir, tirar a nossa paz, a nossa esperança, a nossa fé. Os 2 discípulos de Emaús se sentem muito frustrados diante da situação. Frustração é um sentimento de fracasso e decepção que aparece diante de um desejo não realizado ou diante de uma necessidade não satisfeita. Quanto maior for o desejo que quisermos realizar, se ele não for realizado, maior será o grau de frustração que teremos. Quando uma pessoa não conseguir realizar seu desejo, aparecerão 2 emoções opostas nela: a raiva e a tristeza. Uma pessoa frustrada muitas vezes se torna violenta, brava, estúpida, grosseira, intolerante, impaciente. Por trás de uma pessoa brava e grosseira, muitas das vezes, há uma pessoa frustrada. Sim, uma pessoa decepcionada, frustrada. Os 2 discípulos de Jesus se afastaram de Jerusalém, indo para Emaús depois da morte do Mestre. A viagem ida para Emaús é triste, em silêncio, com sentimentos de derrota e desilusão. Nós esperávamos. Nisto, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Comentou o evangelista Lucas. Por seu caminho, Jesus vem encontrá-los e se interessa por suas preocupações. Jesus jamais nos abandona nas nossas tristezas e sofrimentos, mas o nome dele deve ser sempre nosso assunto de conversa e de oração, para que ele inspire nossas conversas e orações, para que ele possa nos acompanhar. Jesus conhece nossos sofrimentos e nossas decepções. Sim, ele nos conhece. Por isso precisamos nos deixar olhar e interrogar por Jesus. O que vocês vivem conversando no seu caminho da vida? Qual o conteúdo de nossa conversa? O que conversamos mais na vida e para que conversamos sobre isso? Precisamos contar tudo para Jesus, como expressão de nossa fé nele, embora ele saiba de tudo sobre nossa vida. Os 2 não reconheceram o caminhante que se junta a eles. Seus olhos estavam cegos, não podiam reconhecê-lo. Quando estivermos dominados pelas grandes preocupações, acabamos não vendo nada a não ser aquilo que nos preocupa. Perdemos o chão sobre o qual devemos pisar, perdemos nosso sono, até não sentimos a presença de pessoas
ao nosso lado. Seus olhos estavam cegos, não podiam reconhecê-lo. Sempre é difícil reconhecer o ressuscitado, como no caso de Maria Madalena, sobretudo quando os olhos estão tristes e fechados. A fé dos dois se desmoronou. Não creem na ressurreição, apesar da informação de algumas mulheres que o túmulo estava vazio. Há um ponto comum nos relatos das aparições do ressuscitado. Os discípulos estão pouco dispostos a crer, duvidam, não esperam a ressurreição, estão desconcertados. Somente no pão partilhado é que os dois reconheceram que aquele homem que andava com eles era Jesus ressuscitado. O momento do pão partilhado é o momento da fraternidade, de familiaridade, de conversa de igual para igual, de alegria, de risos à vontade, de reconhecer a presença do outro e de ouvi-lo atentamente. São momentos tão humanos e por isso tão divinos. Os dois discípulos reconhecem a presença do Divino Mestre no partir do pão. Consequentemente, a viagem de volta para Jerusalém se torna exatamente contrária. Os dois discípulos correm pressurosos, cheios de alegria, os olhos enxergam melhor e a inteligência fica aberta para entender as Sagradas Escrituras e ansioso para contar a experiência para os amigos de sua comunidade em Jerusalém. A experiência profunda com o divino cria comunidade e faz o afastado voltar para a comunidade. A experiência profunda com Deus torna alguém evangelizador. O ressuscitado está presente nos 3 grandes momentos em que os discípulos de Emaús o encontraram: na fração do pão, na proclamação da palavra e na comunidade. São precisamente os 3 momentos primordiais de nossa celebração: a comunidade reunida, a palavra proclamada e escutada, e a Eucaristia recebida como alimento, os 3 sacramentos do Senhor ressuscitado. Em outras palavras, o relato do Evangelho de Lucas foi elaborado totalmente para nos ensinar como podemos reconhecer Jesus, como podemos avançar lentamente da dúvida, do desespero da fé para a fé. O primeiro método para reconhecer Jesus é preciso tomar contato profundamente, cordialmente com as Escrituras, com a Palavra de Deus diariamente, a cada momento. Jesus, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. O Antigo Testamento esclarece o Novo Testamento. O projeto de Deus prossegue sem ruptura. O que se realiza em Jesus Cristo é o que Deus previa desde a eternidade. Por isso precisamos ler e reler a palavra de Deus com a oração e com o coração, sem os quais jamais conseguiríamos a inspiração divina para entender o que está escrito nas Escrituras. E a segunda experiência para reconhecer Jesus é a Eucaristia. Sim, a fração do pão. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. A Eucaristia é o sacramento, o sinal eficaz da presença de Cristo ressuscitado no meio de nós. É o grande mistério da fé, embora aparentemente seja um sinal muito pobre, um sinal muito modesto materialmente falando, pão e vinho. Pobre materialmente, mas são essencialmente para a vida humana. Através desses 2 elementos, pão e vinho, estamos diante do sagrado, que quer nos tocar, para nos alimentar, nos salvar, dar sentido para a nossa vida. É o sacramento da fraternidade, onde todos se alimentam do mesmo pão eucarístico e do mesmo cálice. É um momento de humanização, pois todos são comensais. É a vida de Jesus sacrificada para a nossa salvação.
é o nosso verdadeiro alimento na caminhada rumo ao céu, a comunhão plena no banquete eterno com Deus. A Eucaristia é o céu aqui na terra. É verdade, a Eucaristia é o céu aqui na terra, a maior nossa alegria. É o Cristo ressuscitado nos alimentando. Ir à missa é ir ao céu. Repita comigo, fale comigo agora, diga comigo. Ir à missa é ir ao céu. A Eucaristia é o banquete celeste antecipado já aqui na terra. Não vamos à missa para cumprir preceitos, e sim vamos ao céu ao participarmos da Eucaristia, que é o banquete celeste. Na celebração eucarística há duas mesas inseparáveis: a mesa da palavra, que é a liturgia da palavra, e a mesa da Eucaristia, que é a liturgia da Eucaristia. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Já dizia o evangelista João, no capítulo 1, as duas são da mesma importância. Na mesa da palavra de Deus tem sua palavra para nos alimentar. Deus sempre tem uma palavra para cada participante da celebração eucarística. E na mesa da Eucaristia o Senhor nos alimenta com seu corpo e seu sangue. Já que as duas mesas são da mesma importância, então devemos dar-lhes a atenção de maneira igual e com a mesma reverência. Essas duas mesas se encontram no texto do Evangelho de hoje. Jesus nutre primeiro os dois discípulos com sua palavra, a Sagrada Escritura, para depois alimentá-los com o pão da vida, pão partilhado na mesa comum. Depois desses dois sinais, isto é, a palavra e a fração do pão, no mesmo instante os dois discípulos voltaram para Jerusalém para contar essa experiência para os demais discípulos. Isto nos mostra que Jesus se encontra na comunidade reunida em seu nome e que fala de seu nome. Além disso, a volta dos dois discípulos com tanta pressa para a comunidade também tem outro nome: missão. Cada encontro pessoal com o Senhor Jesus move a pessoa a ir ao encontro dos outros para contar esse encontro, para partilhar a riqueza desse encontro. Ninguém pode somente ficar quieto em seu lugar, contemplando Cristo ressuscitado. Há que pôr-se em caminho e marchar até os outros irmãos, para que juntos formemos uma comunidade de irmãos baseada no amor e no respeito mútuo e anunciemos a esperança de que a vida humana tem futuro em Deus. Ao vivermos no presente como irmãos e irmãs alimentados pelo pão da palavra e pelo pão eucarístico. Quando o Padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, significa, ide com o Senhor, levai o Senhor a todas as pessoas na alegria do ressuscitado. Numa ocasião, eu fui numa capela das monjas clarissas e na entrada estava escrito, aqui se entra para amar a Deus e daqui se sai para amar o irmão. Esta é a dinâmica da nossa fé cristã, da Santa Missa. O encontro com o Senhor que nos alimenta e ser alimento para os outros. A experiência dos dois discípulos de Emaús nos mostra que a Páscoa não é recordação, é salvação, é vida, hoje e aqui, no agora, para você, para mim, para todos nós. Temos sim nossas decepções em relação à comunidade, em relação à família, em relação à vida, no trabalho. Quantas pessoas nos decepcionam. Mas se escutarmos atentamente e profundamente a palavra de Deus e nos alimentarmos de seu corpo e sangue, não tem como não formar uma comunidade de irmãos na alegria do Senhor. Os dois discípulos de Emaús, há muita coisa a nos ensinar como devemos ser igreja. Para construir e reconstruir uma comunidade de discípulos, necessitamos fazer uma experiência profunda com o Senhor ressuscitado. Para nos tornarmos evangelizadores do ressuscitado, necessitamos conversar com Ele longamente, todos os dias, a cada instante. Guiados por Maria, fixamos os olhos em Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da fé e dizemos a Ele com toda a nossa fé. Rezemos.
Fica conosco, Senhor, pois cai a tarde e o dia já se declina. Fica conosco, Senhor, acompanha-nos, ainda que nem sempre tenhamos sabido reconhecer-te. Fica conosco, porque ao redor de nós as mais densas sombras vão se fazendo e tu és a luz. Em nossos corações se insinua a falta de esperança e tu os faz arder com a certeza da Páscoa. Estamos cansados do caminho, mas tu nos confortas na fração do pão para anunciar a nossos irmãos que na verdade tu tens ressuscitado e que nos tem dado a missão de ser testemunhas de tua ressurreição. Fica conosco, Senhor, quando ao redor de nossa fé católica surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou da dificuldade. Tu que és a própria verdade como revelador do Pai, ilumina nossas mentes com tua palavra, ajuda-nos a sentir a beleza de crer em ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque a nossa vida não tem sentido sem ti. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por tua presença no meio de nós. Amém. Meu irmão, minha irmã, permaneça sempre com o Senhor e deixe que Ele permaneça contigo. Um forte abraço e fique na paz.